Seja bem-vindo ao Papo Segurança. O nosso Mão na Massa de hoje será como montar um sistema solar off-grid da Intelbras. Vou te mostrar todos os detalhes desses equipamentos aqui e também como eu montei aquela estrutura ali para que o sistema venha a funcionar. E aí você vai entender como funciona esse passo a passo de montar todos os equipamentos e também aquela estrutura. Vem comigo e aproveita, inscreve-se no canal, ativa as notificações e deixa aquele like. E os teus comentários aqui embaixo serão muito bem-vindos. Vamos lá! Antes de começar, deixa eu te explicar logo qual a diferença do sistema off-grid, do sistema on-grid e quando tudo começou. Todo sistema de satélite, né, ele já é alimentado via painéis fotovoltaicos, mas em 1955 houve ali a primeira instalação de um painel fotovoltaico para alimentação de um telefone rural. Olha que interessante. O sistema off-grid, que está fora da rede, e o sistema on-grid, que está conectado à rede, todos eles dependem de um painel fotovoltaico. Ele que é o responsável por captar a luz do sol e ali ele vai transformar isso em corrente elétrica. E aí a gente precisa de alguns elementos para trabalhar com esse sistema, que é o controlador de carga, que vai ser o responsável, né? Ou seja, ele é o cérebro ali do sistema, aonde ele vai controlar a tensão e a corrente para a bateria e para os dispositivos que vai estar conectado a ele. E também a gente vai utilizar nessa instalação um inversor, ou seja, quando a gente trabalha com tensões DC, eu posso ligar diretamente no controlador de carga. Quando a gente passa para uma tensão AC, equipamentos que vai ali com a tensão de 110 ou 220, aí eu vou precisar de um inversor, que vai ser o nosso caso aqui, para te mostrar na prática como utilizar também essa possibilidade do inversor. Tá, Alexandre, essa solução só é possível para sistema de CFTV? Não, ele pode ser ligado em diversos equipamentos, você pode levar essa solução de um sistema off-grid para diversas situações e aí eu deixo a tua criatividade ou até mesmo para atender a solução daquele problema. Então vamos comigo e vamos seguir esse passo a passo aqui. Bom pessoal, chegamos no momento importante aqui do nosso Mão na Massa, é fazer a interligação do painel fotovoltaico com o nosso controlador de cargas. E a gente faz essa conexão através de cabos. Eu vou estar utilizando aqui um cabo solar de 4 mm, ele tem proteção UV, ou seja, eu posso deixar ele em um ambiente externo, não vai ter nenhum problema. Aqui no nosso caso a gente vai fazer uma interligação para dentro do nosso poste aqui, e vai ficar bem legal. Mas uma coisa que precisa prestar atenção, lá em cima no nosso painel, tem dois cabos pretos, um trazendo um sinal positivo e o outro negativo. Na ponta dele tem dois conectores, o macho e o fêmea. Então o que acontece? Com o sinal positivo que vai vir do painel fotovoltaico, eu tenho um conector fêmea. Observe que tem aqui um sinal de menos que vai encaixar no conector macho aqui, ó, certo? Então nessa ponta aqui eu preciso fazer esses dois conectores para encaixar lá na placa. Então para cada conector existe aqui, ó, um pino, né, que vai fazer a conexão com o cabo. Então também preciso prestar atenção no conector macho, ó. Observe que aqui a abertura dele é muito maior do que no conector fêmea. Então ele vai aqui dentro, né, eu vou crimpar, ele vai aqui dentro e o outro também vem aqui dentro desse conector fêmea aqui. Então vamos ver aqui como é que funciona na prática. Então vamos lá. Primeira coisa, depois que desencapa o fio, a gente passa aqui essa tampinha, né, que vai fazer o travamento aqui com o cabo. Esse aqui é o conector MC4. Uma coisa que é muito importante, pessoal, na hora de fazer a crimpagem aqui tem que ser muito bem feito. Para isso é muito importante utilizar as ferramentas corretas, né? Aqui a gente tem um alicate que vai aí, fazer a crimpagem do cabo de 4 mm. Né? Então é muito importante utilizar a ferramenta certa para a gente ter esse resultado. Se ficar uma folga, vai acontecer um arco elétrico aqui dentro e aí a gente vai ter problema com o nosso painel fotovoltaico. Então, muito importante esse momento aqui, até porque a partir do momento que eu colocar esse pino aqui dentro, ele trava e não sai mais. Então, se deu errado, eu perco esse conector. Então, ó, o que tem aqui, ó, a espessura mais fina vai ficar aqui no fio que vai levar o sinal positivo, tá? Então, agora com o alicate, de crimpar aqui, ó, no 4 mm, só alinhar dentro aqui.
E aí ele vai fazer todo o processo aqui, ó. Olha aí como fica o acabamento, certo? Vou verificar para ver se ele não está folgado, né? E aqui está tudo ok. Então, hora de passar aqui o pino dentro do conector. Observe que ele vai dar um clique aqui, ó. Ok? Tá travado, pessoal, não sai mais aqui, ó. Então, se desse errado, o que iria acontecer? Esse conector estava perdido aqui. Então, ele sai aqui na frente, aqui, ó. Hora de fazer o travamento aqui. E aí a gente usa uma ferramenta adicional para fazer esse travamento, ó. Então a gente coloca essa chave aqui, ó, serve mais para facilitar a nossa vida aqui, ó, com o conector. E com essa outra chave aqui, observe que ela tem esse outro compartimento aqui, a gente passa aqui no meio aqui, ó. Ó. Olha como fica fácil agora de fazer esse, deixa eu até botar aqui desse outro lado. Pronto. Finalizado aqui o nosso conector. E o outro é só seguir os mesmos passos. Vamos ligar dois cabos de rede, um que vai ficar no nosso rádio lá em cima e o outro que vai ficar na nossa câmera IP. Eu vou estar fazendo aqui o conector no padrão A, mas você também pode estar utilizando um padrão B, que vai funcionar do mesmo jeito. Vamos lá! Bom, pessoal, hora da gente conectar aqui o conector MC4. Ó, que eu tava falando aqui saindo do painel fotovoltaico. Então aqui, ó, sinal positivo no conector fêmea. E aqui o sinal negativo no conector macho. Aqui em cima não tem erro, ó. Ó, simples. Só fazer o engate aqui, ó. Travou. Travou. E tá pronto aqui a conexão do nosso cabo de 4 mm para fazer a interligação com o nosso controlador de cargas. Chegamos aqui no nosso rack, temos aqui a bateria, coloquei também uma régua aqui para pegar a alimentação de 220 que vai sair daqui do nosso inversor. Aqui também já está o cabo, né, do nosso painel fotovoltaico, está vindo lá de cima. Aqui eu vou ligar no nosso controlador de carga. Então primeiro entra no controlador de cargas, depois sai do controlador para a bateria, depois a bateria a gente vai ligar no inversor. E daqui da régua, né, essa saída que vai estar alimentando aqui essa régua, a gente vai ligar o nosso IT, o nosso rádio e também a câmera.
Finalizado aqui as conexões, então eu tenho o polo positivo e o polo negativo aqui da nossa bateria. Lembrando, essa bateria é exclusiva, né? A bateria estacionária. E daí, como é que é feito aqui a ligação? Eu tenho os dois fios que vêm lá do nosso painel fotovoltaico, que entra aqui no nosso controlador de carga nos dois primeiros bornes. E depois eu tenho a saída para a bateria, né? Estou utilizando aqui esse fio vermelho e azul, fazendo a função do positivo e negativo, que sai daqui diretamente para os polos da bateria. Bom, é importante ligar a bateria primeiro no controlador de cargas para que seja identificado qual vai ser a tensão de operação do equipamento, se é 12 ou 24 volts. Aí somente depois você conecta os demais equipamentos. Os polos da bateria eu estou ligando lá no nosso inversor, né? Ou seja, eu entro com a tensão de 12 volts DC e saio aqui com 220 AC para fazer a alimentação aqui da nossa régua e, consequentemente, eu vou ligar o nosso rádio e também a nossa câmera através do switch PoE que está aqui embaixo, aqui nesse cantinho. Agora eu vou ligar aqui a fonte do nosso PoE, eu vou estar utilizando aqui o modelo SF500 da Intelbras e fazer a clipagem agora do cabo da câmera e do rádio. Cabos prontos, agora é conectar ali no nosso switch e ligar o nosso inversor aqui. E no nosso próximo passo a gente vai ver como funciona na prática aqui o nosso controlador de carga interligado ao painel fotovoltaico e também à bateria. Bom pessoal, finalizando aqui a instalação dentro do rack e eu estou aqui com o nosso controlador de carga, o SCP-1024. Ele é um equipamento indicado para sistemas pequenos, né? Ele vai até 10 amperes e, como eu já falei, ele é o cérebro, né, do sistema off-grid. E a principal função dele é fazer o carregamento adequado das baterias. Então aqui, no início, eu tenho aqui o fio preto e vermelho que vem lá do nosso painel fotovoltaico e do outro lado aqui eu tenho a bateria no fio vermelho e azul. Nesse display aqui mostra algumas informações referente ao funcionamento, né? O painel fotovoltaico está conectado, está carregando a bateria, a temperatura, né? A temperatura ambiente, a tensão que o controlador está recebendo aqui do sistema do painel fotovoltaico. Enfim, é esse camarada aqui que resolve tudo, né? E aqui em cima eu estou utilizando um inversor. Observe que ele já está ligado aqui e ele serve para alimentar a régua, onde ele está ligando o rádio e também o switch. Esse inversor é o inversor que converte, né, o sinal DC que sai da bateria para uma saída AC. Ele tem uma onda modificada e tem a potência de 600 watts. A grande sacada é sempre procurar por equipamentos que sejam homologados pelo Inmetro, tá? É muito importante porque traz confiança. Então, esse inversor aqui ele é simples, mas pode ser ligado, por exemplo, câmera, TV, rádio, aparelho de som, lâmpada, enfim, o que você imaginar você pode ligar aqui, respeitando essa potência de até 600 watts. Então aqui dentro do nosso rack está finalizado e aí a gente vai para a nossa próxima etapa. Nossa primeira grande etapa já foi concluída, né? A montagem de toda a estrutura do painel fotovoltaico, do rack e os equipamentos que a gente colocou dentro, a bateria, o inversor e o controlador de cargas. Cara, isso é muito legal porque te dá muitas possibilidades com o esquema off-grid. E aí um lugar como esse, onde não tem energia, a gente conseguiu trazer esse resultado. Agora a gente vai lá para cima, onde a gente vai colocar o rádio para fazer a comunicação com esse rádio que está em cima aqui. E aí a gente vê o resultado, que é essa câmera funcionando. A gente colocou uma única câmera, mas dependendo do projeto, e a gente vai ver como é feito esse dimensionamento agora através do computador, utilizando a calculadora, você vai entender o quanto que é possível você fazer a ampliação desse sistema. E aí eu tenho um recado super importante para você. Se você é um cara que está antenado no Instagram, segue lá o nosso Instagram do Papo Segurança, @PapoSegurança, onde lá tem conteúdos exclusivos que só fica lá no Instagram. E o segundo recado é para você ficar ligado nos próximos vídeos que a gente tem aqui, principalmente a live que é na segunda-feira e os demais vídeos que aparecem aí nos finais de semana ou talvez durante a semana com dicas top como essa daqui. Valeu, vamos lá para cima! Chegamos no momento mais importante do nosso vídeo, que é ver o resultado. Então, lá embaixo está toda a estrutura montada do esquema off-grid
e via rádio, né, a gente está fazendo essa comunicação, então fazendo um ponto a ponto aqui para que a gente possa ter o acesso à câmera e a gente ver esse resultado. Eu vou te mostrar de uma forma super prática através de uma calculadora, né? Então tem um link do site que eu vou deixar aqui na descrição para que você possa acessar e entender de fato como faz esse dimensionamento para esse projeto. Então essa calculadora, ela é exclusiva para esse esquema do off-grid aqui, e aqui eu coloquei algumas informações. Ela vem zerada e você precisa preencher, mas para que você possa entender como funciona isso daqui, eu já deixei tudo prontinho para que a gente possa ganhar tempo aqui no nosso vídeo. Então, ó, consumo total diário baseado na somatória de todos os equipamentos vezes as horas que vai estar funcionando, que é no caso 24 horas. Então eu coloquei aqui um rádio que tem um consumo de 3 watts, mas não é o par do rádio, é simplesmente o rádio que está lá integrado ao nosso sistema off-grid. O que está aqui, ele não conta nessa somatória aqui. Tem um switch, que eu também coloquei, aquele switch, o SF500, aonde eu não posso olhar o consumo dele total, a não ser que todas as portas estivessem sendo utilizadas. Como lá eu só tenho uma porta utilizada da câmera, né, que está utilizando a função do PoE, e a câmera consome 4 watts e o switch tem um consumo de 2 watts. Então eu deixei um total aqui de 2 watts. E aí também adicionei aqui a câmera IP, que ela consome já 4 watts, eu preciso colocar também essa informação. Alexandre, eu posso colocar mais câmeras? Pode sim, ó. Se eu clicar aqui em editar, ó, eu posso colocar aqui a quantidade de câmeras, posso colocar aqui a potência. Então se eu tenho 2 câmeras eu tenho que dobrar essa potência, né? Ó, a partir do momento que eu salvo aqui eu preciso também atualizar essa informação. Então ó, vou deixar aqui no número 1, a quantidade de horas, deixo salvar aqui. O nosso próximo passo aqui é o seguinte, ó. O inversor, ele possui algum equipamento com motor de indução ali? Não, é como se eu tivesse uma máquina de lavar, um ventilador. Então, como não tem isso daí, eu vou deixar aí não. Qual a tensão de saída, né? A tensão VCA, né? É 220 volts no caso aqui da minha região. E aí o nosso inversor aqui, essa opção de onda modificada. Tem também ele com modelo senoidal, né? Onda senoidal pura, que é um equipamento mais robusto. O controlador de carga é muito importante a gente saber, né? Então o nosso modelo lá é o modelo PWM, mas eu poderia também estar utilizando o modelo MPPT, que aí também é um controlador de carga mais robusto, e a tensão de saída da bateria, né? Aqui a gente vai estar utilizando 12 volts. E aí eu venho para as informações mais importantes agora da bateria. Nossa bateria que a gente utilizou lá é uma bateria de 105 ampere-hora. E aqui tem um ponto muito importante, tá? Aqui na própria calculadora já tem aqui as baterias que eu posso estar utilizando, e para cada uma delas altera essa calculadora aqui embaixo. Então precisa ser muito preciso. E aqui, pessoal, essa profundidade de descarga da bateria é algo que você precisa entender de uma forma muito clara. Para um uso, além, né, para ter uma autonomia de aproximadamente 5 anos, essa profundidade, ou seja, o quanto que o sistema vai consumir dessa bateria, né, o quanto que ela vai poder descarregar ali, eu coloquei aqui 20%. E aí me dá uma autonomia de 1.500 ciclos com esse funcionamento de 100% dessa bateria. Depois que passar desse período, a bateria já não vai ter mais a mesma performance que teria durante esse período aqui. Então, quanto maior essa profundidade, mais eu vou consumir a vida útil dessa bateria. Alexandre, eu posso utilizar uma bateria de carro, né? Essas baterias convencionais? Pode, mas ela é bem diferente. Então, recomendável você utilizar uma bateria estacionária, né? A vida útil de uma bateria de carro vai ser muito menor do que uma bateria que foi projetada para isso daí. E aqui nessa parte de local de instalação, eu preciso saber o HSP, né? Horas de sol por pico, né? Então aqui em João Pessoa, e aqui é bem fácil você encontrar, você vai colocar aqui em buscar cidade, eu setei aqui, ó, o estado, né, Paraíba, coloquei aqui João Pessoa, e ele já me dá de forma automática aqui que eu tenho 5,53 horas de pico ali do sol. Seleciono, e aqui eu preciso saber quantos dias de autonomia esse sistema vai me dar. Bem simples, eu vou colocar aqui o número 1, e observe essas informações aqui embaixo, ó, porque a partir do momento que eu preencho essa calculadora, ele vai me dizer a lista dos equipamentos que eu vou utilizar. E aí nós temos o nosso inversor, o IMD 602, está aqui, ó, de tensão modificada, de 600 watts. Ele me disse que para esses equipamentos aqui eu posso utilizar uma bateria de 12 volts, 105 ampere. E aqui embaixo temos o nosso módulo fotovoltaico, ó, de 160 watts, o EMS 160P. E aqui também ele falou aqui sobre o controlador de carga, o SCP-1024, e também ele pré-visualiza aqui os conectores e cabo, então ele já meio que dimensiona isso daqui, já deixa tudo mencionado. E quantos dias de autonomia a gente pode ter? Ó? Então,
Vou colocar aqui 1 dia de autonomia, a calculadora já faz esse cálculo de forma automática. Vou colocar aqui 2 dias. Observe que é os mesmos equipamentos aqui. Vamos para 3 dias. Ainda permanecem os mesmos equipamentos aqui na nossa lista de materiais. Se eu colocar em 4 dias, o que é que vai acontecer? Olha, ele já modifica esse item aqui, ó. Ele já me fala que é necessário 2 baterias. Então, uma coisa que é muito importante é a gente saber o quanto que essa calculadora vai facilitar a nossa vida antes da gente executar o projeto. Eu já tinha feito isso, já tinha olhado, já sabia exatamente o que eu queria fazer lá. Então, antes de você executar o projeto no cliente, você precisa fazer esse planejamento aqui, juntamente com essa calculadora e saber exatamente a autonomia, quantos dias a gente vai ter, qual o consumo disso daí e quais a lista dos equipamentos que a gente vai precisar. Então, feito essa parte aqui, agora vamos chegar no nosso resultado final, né? Ver se a gente conseguiu chegar a esse resultado aqui da comunicação com a câmera. Então eu vou digitar aqui o IP da câmera, né? Eu já sei, eu já tinha deixado o IP dela fixo. Então, ó, 192.168.1.110. Alexandre, mas e o rádio? Então, o rádio ele é um ponto a ponto, né? Ele fica transparente, ele está em modo bridge. Então eu só preciso saber o número do IP dessa câmera, o IP do meu computador também está fixo e aí eu faço um esquema ponto a ponto aqui. Ó, cliquei aqui. Já estou aqui acessando a câmera. Que maravilha! Vou dar aqui um Enter. E olha que maravilha, a imagem da nossa câmera está definitivamente funcionando aqui em tempo real. Né? Zero delay. Deixa eu ver se passa ali um carro ali. Ó, passou agora. Carro, passou uma moto. Vamos ver aqui se está tudo correspondendo ali. Tem um rapaz correndo ali do outro lado. Ó, vamos ver. Ah, é uma jovem que está correndo ali. Mas tem um rapaz também fazendo caminhada. E olha aqui na nossa imagem também. A pessoa está passando aqui, vários carros, ônibus agora. Olha que bacana, pessoal. Essa é a grande facilidade de um esquema off-grid, aonde no meio do nada a gente conseguiu implementar essa solução lá e eu tenho até 3 dias de autonomia com essa câmera. Ah, Alexandre, eu poderia colocar mais câmeras, eu poderia colocar um speedometer, poderia colocar outros equipamentos? Pode sim. Basta você ir na calculadora e dimensionar e saber exatamente o que é que você vai utilizar no sistema. Olha, separei aqui imagens noturnas para que você possa visualizar esse resultado também à noite. Ou seja, não tem o sol, mas mesmo assim o sistema está trabalhando através das baterias e o controlador de carga fazendo todo esse gerenciamento aí. Então olha como é legal isso daí funcionando também o sistema à noite com a nossa câmera IP. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo mão na massa. Eu particularmente adorei, uma grande aventura fazer essa solução aí para funcionar. E eu espero que você também tenha essa oportunidade. Se você ainda não tem a certificação para trabalhar com o esquema off-grid, aqui embaixo eu vou deixar o link para que você possa escrever. E você, cliente, precisa de uma solução como essa do esquema off-grid, procure um profissional certificado que possa levar a melhor experiência para você. Então esse foi mais um vídeo do canal Papo Segurança.